A mensagem do pródigo é, para mim, uma das mensagens mais difíceis de se pregar da Bíblia Sagrada. Para mim, é uma das mensagens... Obrigado, pastor. É uma das mensagens mais duras de se pregar. Não é uma mensagem fácil. Essa mensagem começa Jesus dizendo assim, verso de número 11. Jesus disse, certo pai tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. A primeira verdade dentro desse texto é que o filho mais novo, ele não respeitava o pai. Pior, ele não amava o pai. Você sabe que quando ele diz ao pai, dá-me parte da herança que me pertence, herança é algo que se recebe quando o pai morre. O pai não havia morrido, mas o filho está se antecipando e dizendo, me dá herança. O que esse menino está dizendo ao pai é, já que o Senhor não morre, e eu não tenho mais paciência de esperar, e eu quero a bênção, me antecipa a bênção, porque a única coisa que me segura na casa é a herança. Não me importo mais com a tua presença, não ligo mais para a tua presença, não me importo se o Senhor está ou não está na casa, tudo que eu quero é a bênção. Esse filho está sendo desrespeitoso ao pai. Imagine um filho dizer isto ao pai, me dá herança, porque eu não suporto mais a tua presença, não me importo mais com ela. É exatamente o que o filho está dizendo ao pai. E aí você diz, tá, pastor, e o que isto tem a ver com as nossas vidas hoje? Esse é o tempo em que nós estamos vivendo. Esse é o tempo em que nós nos preocupamos muito mais com a bênção do que com a presença do pai. Se o pregador não traz uma mensagem de vitória, eu não gostei da mensagem. Verdade é que se o pregador fala de bênção, que pregador abençoado. Nós estamos mais preocupados com a bênção do que com a presença de Deus. Prova é que muitos de nós entramos e saímos da casa, não falamos em línguas, não se alegramos, não sentimos a presença de Deus, mas também não estamos preocupados com isso. Muitos não choram mais, mas isso também já não é mais motivo de preocupação. A grande verdade é que os nossos cultos de vitória estão lotados, e os nossos cultos de ensino, na maior parte das igrejas, estão vazios, porque eu quero vitória, mas não me importo em aprender de Deus, não me importo em aprender da palavra de Deus. Eu chamo isso de síndrome de Jacó. Pastor, por que síndrome de Jacó? A Bíblia diz que Jacó se agarrou com o anjo no Val do Jaboque. E quando ele estava agarrado com o anjo ali é uma teofania, é a manifestação de Deus, é o próprio Cristo. A Bíblia diz que o Senhor disse a ele, deixa eu ir, porque o dia já está amanhecendo. Jacó disse ao anjo, eu não te deixarei ir. E se ele tivesse terminado aqui a frase, Jacó seria muito feliz, mas ele não terminou aqui. Ele disse, eu não te deixarei ir, enquanto tu não me abençoares. O que Jacó estava dizendo ao anjo é, depois que tu me deres a bênção, desaparece, vai embora, some. Eu não estou preocupado com a tua presença, desde que a bênção fique. O Senhor deixa a bênção e eu te libero, porque a tua presença não é importante, mas a bênção é. E aí a gente canta tristemente aquele corinho que diz, me dá a minha bênção, para depois... Ou seja, a gente repete a mesma ação de Jacó, e está dizendo, pode ir embora Deus, pode subir, mas deixa a bênção aqui comigo. Infelizmente, nós estamos marcados por pessoas que estão mais agarrados à terra do que ao céu. Infelizmente, nós estamos mais preocupados com este mundo do que com a glória vindoura. Mas ainda existe um povo, eu sei, que está dizendo como os discípulos no caminho de Emaús, fica Senhor, já se faz tarde, tu tens o meu coração para pousar, fica, não vai embora, fica conosco Senhor. Ainda existe um povo que está dizendo, eu não troco a bênção de Deus por nada, a presença de Deus por nada. Ainda existe um povo que está dizendo, não pastor, eu posso perder tudo, mas eu não perco a presença dele. Ainda existe alguém que, como Davi diz, Senhor, tira o trono, tira o cetro, tira o reino, tira a coroa, mas não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito.
Ainda existe um povo que está dizendo: Senhor, eu não vivo sem a tua presença. Ainda existe alguém que, como Moisés, clama: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. A gente prefere morar no deserto do que entrar na terra prometida sem a tua presença. Esse povo já chegou aqui esta noite, o povo que adora o Deus dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Só para provocar o irmão, diga para quem está ao teu lado: não abra mão da presença dele por nada. Por nada. Por nada. A Bíblia diz que o pai repartiu entre eles a herança. A palavra herança aqui no original é bios. A palavra bios é vida. O que a Bíblia está dizendo é que o pai deu ao filho é tudo o que é essencial para a vida. O detalhe é que para esse menino aqui, os direitos dele eram legais, mas os deveres não. Esse menino, ele sabia de cor os seus direitos, mas ele negligenciava os seus deveres. Todos nós temos direito, foi conquistado na cruz do Calvário, mas todos nós também temos deveres. O problema é quando eu só entendo os meus direitos, e sei que eu tenho direito, mas e os teus deveres? Onde é que estão? O problema é que existem pessoas que acham que a igreja se tornou um restaurante, onde ela vem, pega o que quer e vai embora, e não tem obrigação nenhuma. Tem aqueles que dizem: pastor, eu não gosto de me envolver, eu gosto de chegar, sentar, ouvir e ir embora, eu não gosto de me envolver. O problema é que esse pródigo aqui, ele também não se envolvia. Ele é o típico come e dorme, ele está na casa, mas ele não participa de nada que acontece na casa. O problema é que quando nós estamos na casa e não participamos do que acontece nela, a casa se torna monótona, sem graça. A casa perde o brilho. E infelizmente, para muita gente, a casa já perdeu o brilho. Para muita gente, a casa não tem mais graça. Vem por obrigação, vem porque se tornou religioso, mas não tem mais prazer de estar aqui. Não tem mais prazer de dizer: Deus, eu quero a tua bênção, mas eu também quero trabalhar no teu reino. Conta comigo, Deus, conta comigo. Não é mais um crente que está à disposição do reino. E a Bíblia diz que para ele, o pai repartiu a herança, bios, vida. Tudo que o pai deu é tudo que é essencial para a vida. Então o pai não dá qualquer coisa. O pai deu algo que era para a vida toda. Mas a Bíblia diz que não muitos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Agora entenda, o que o pai dá ao filho em partes aqui são terras. A herança consistia em boa parte em terras. E você não consegue juntar terras e levar terras. Não dá para tirar Praça Seca e levar para Taubaté. Tem como, pastor? Não tem. Mas a Bíblia diz que ele juntou. Juntar aqui é no sentido de juntar para vender. Só que como ele tem pressa e não é muito tempo depois, ele junta e vende barato. Então ele pega tudo que é para uma vida inteira, junta, negocia, vende e parte. Aí a gente tira pelo menos duas lições aqui. A primeira: aquilo que Deus te deu é inegociável. Não dá para negociar uma vida com Deus. Não dá para negociar uma vida de santidade. Não. A gente está vivendo às portas do arrebatamento, mas não dá para negociar uma vida de santidade com Deus. Não dá para negociar uma vida nos caminhos do Senhor. Não dá para negociar. A gente é crente e tem que morrer crente. A gente tem que subir crente. A gente não é crente mais ou menos, porque não dá para negociar uma vida de santidade. E a Bíblia diz que ele pega e negocia valores inegociáveis. E a Bíblia diz que ele negocia tudo que ele recebe do Pai para viver uma vida passageira.
Então ele pega o que é eterno e negocia para viver no que é temporal. Então ele vai trocar o que é eterno pelo que é temporal. Ele vai pegar o que é para a vida toda e vai trocar por um momento. O problema é que muita gente faz isso. Quantas pessoas estão deixando o que é eterno para viver o temporal? Estão trocando o que é eterno pelo que é passageiro. Mas a gente não pode pegar o que é eterno e trocar pelo que é passageiro. Olhe para o teu irmão e diga para ele: você não pode trocar o que é eterno pelo que é passageiro. Não pode. A tua vida tem que ser eterna no céu com Deus, e não dá para negociar isso, não dá para trocar. Não dá para eu trocar uma vida com Deus por um momento de prazer, um trago do cigarro, uma bebida, uma cachaça, um adultério, uma fornicação. Não dá, porque a trombeta vai tocar e pode ser que ela toque no exato momento em que você está negociando o que é inegociável. Não dá para trocar o que é eterno pelo que é temporal. O que é temporal fica, mas o que é eterno é eterno. A Bíblia diz que ele troca, e depois de trocar, a Bíblia diz que ele junta tudo e vai para uma terra distante. Eu vou ministrar provocando você. Me ajude a pregar. Diga para quem está ao teu lado assim, ó: o que o Pai te deu não é para te levar para longe dele. Deixa eu te explicar uma coisa. Se aquilo que o Pai me deu está me afastando dele, então é melhor que não tivesse dado. O problema é que a gente está vivendo um tempo de tanta correria, que tem gente que está dizendo: pastor, eu estou tão abençoado que eu não tenho nem tempo para orar, pastor. É porque o que o Pai te deu, ao invés de te aproximar dele, está te afastando dele. Não é? A Bíblia diz que ele pega tudo e vai para longe do Pai. O que me leva para longe do Pai não é bênção, é maldição. O problema é que tem muita gente dizendo: pastor, eu estou tão abençoado que nem tempo de vir à igreja eu tenho. Nunca foi propósito do Pai te abençoar para te ver longe da presença dele. Nunca foi propósito do Pai te abençoar para hoje você dizer: eu não tenho tempo, pastor, nem para ler a Bíblia. Nunca foi propósito do Pai te abençoar para você não ter tempo para a obra dele. Ô querido, é melhor não ter nada do que ter a presença dele, do que ter tudo aqui e não ter a glória dele. Deus não quer te ver longe dele. Nunca foi propósito do Pai que você vivesse longe da presença dele. A verdade é que muita gente está vivendo uma vida de aparência, porque se afastou tanto do Pai, está tão longe dele, que não sente mais a glória do Pai, não sente mais a presença do Pai, não sente mais o poder do Espírito de Deus, porque se afastou demais do Pai. Este não era o propósito do Pai. Tudo aquilo que me afasta de Deus não é bênção, é maldição. E Deus não quer que a gente se afaste dele. Então, se algo está te afastando de Deus, esta noite é noite de voltar e dizer como Paulo: eu estou bem certo de que nada vai me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nada, disse Paulo, nada me afasta do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém me arranca da presença dele. Você pode levantar a tua mão e dizer: glória ao Deus dos céus. Nada. A Bíblia diz que ele se afasta e ele vai se envolver. E o detalhe é que ele se envolve tanto que ele perde tudo. Percebe que na casa do Pai ele não se envolvia. No mundo ele vai se envolver. Você deve conhecer alguém que diz: pastor, eu não levo jeito para nada na igreja, mas na escola é o mais popular de todos. No trabalho é um grande líder, sabe falar de política, sabe falar de futebol, sabe falar de tudo. Não, pastor, mas na igreja eu não gosto de me envolver. Mas lá fora se envolve, lá fora grita. Tem gente, irmão, que é ruim até para dar glória a Deus. Aqui eu já vi que não tem gente assim, né? Graças a Deus. Tem gente que é ruim até para dizer aleluia, irmão. Agora lá fora, na política, grita. No jogo do Brasil, grita. Aí chega na igreja: eu não gosto de me envolver. Era o pródigo. O pródigo não se envolvia na casa, mas quando foi para o mundo, se envolveu a ponto de perder tudo.
Isso se chama declínio espiritual. Pastor, quando é que eu sei que eu perdi tudo? Ou que eu estou perdendo? Primeiro que o tudo aqui é o tudo que o Pai deu. E o que foi que o Pai deu? Que o Pai te deu, que ninguém mais poderia ter te dado. Quando você entregou a vida para Jesus, lembra aquela paz de espírito que você tinha? Que alguém dizia, como é que pode ter tanta tranquilidade assim? O pau está quebrando, o negócio está feio e o camarada está cantando. De onde que vem essa paz aí? Aí você diz, vem de Cristo. A paz que excede todo entendimento, ela guarda o meu coração e os meus sentimentos. É a paz de Cristo, disse Paulo. É uma paz que o mundo não tem. Mas aí perdeu, qualquer coisa agora briga, xinga, quebra o pau. Eu sou crente, mas minha mão não é não. Cadê a paz que Cristo te deu? Tem crente que até o irmão lá que não é crente do lado já está rezando pelo crente, para Deus dar paz para o crente, porque o crente não tem mais paz. Cadê a paz que Cristo te deu? Cadê a alegria da alma? Acordava cantando, ia dormir cantando, agora acorda com a cara fechada, vai dormir com a cara fechada e diz que é crente. Isso aí não é sinal de santidade. Sinal de santidade é adorar a Deus na prova, na luta, na bênção, na bonança. Eu sou crente em qualquer momento da vida. Você é crente. Perdeu a paz. Davi, ele disse assim no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram. Ele não disse eu estou alegre porque eu fui. Ele disse eu estou alegre porque me disseram que hoje vai ter culto. Davi passava o dia todo cantando. Está feliz por quê, irmão? Hoje tem culto na minha igreja. Ô glória, hoje vai ter culto. Mas Davi ainda não chegou na igreja em cima, já me lembraram aqui que hoje tem culto. Lembra quando a gente era assim? A alegria, hoje à noite tem culto, ó glória! Agora é assim, rapaz, hoje tem culto, hein? Misericórdia. Ah, se eu pudesse eu não ia não. Lembra quando era no começo? A gente era o primeiro a chegar na igreja, a gente chegava aqui, era o primeiro a chegar, chegava junto com o porteiro dizia, irmão, quer meu cargo? O irmão está chegando primeiro do que eu, era o primeiro a chegar e o último a sair. Agora a gente é o último a chegar e o primeiro a sair, lembra? A gente era o primeiro que chegava e sentava no primeiro banco, e a gente ficava ali, até brigava, queria estar ali para ouvir a palavra. Agora a gente senta no último banco, porque se o culto demorar, eu saio e ninguém me vê. A gente está vivendo uma vida diferente. Davi, ele disse, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tinha alegria. Só que Davi cresceu. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente cresce. Certamente quando esse rapaz era menino, ele era agarrado com o pai. Qual é o filho que não é agarrado com o pai? Mas ele cresce. E o problema da gente é que a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente acha que é, e a gente não é. Davi, ele cresceu, porque quando ele diz isso, ele é um menino. Mas ele cresceu, se tornou rei. E depois de ser rei, no Salmo 51, o mesmo Davi orando disse, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Olha para o teu irmão e disse, Davi cresceu tanto que perdeu tudo que tinha. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com o crescimento, não é? O crente cresce descendo, sabia disso? É para baixo, criando raízes. Ele cresceu tanto que ficou besta da vida, ficou soberbo. E disse, eu perdi. E ele está dizendo, torna a dar-me. Eu quero voltar a ser aquele menino. Eu quero voltar a pular, a cantar. Eu quero voltar a me alegrar em Deus. Eu quero voltar a sentir a presença de Deus. Ei! Eu não vim aqui para bater em você, Deus me guarde desta presunção. Eu vim aqui para ser profeta e para dizer a você que está na hora da gente acordar e dizer, Deus, eu preciso ser cheio da tua glória, eu preciso ser cheio da tua presença, eu preciso do teu Espírito em mim, Senhor. A coisa mais triste é um crente vazio, irmão, um crente apático. Está todo mundo pegando fogo, mas ele parece que está um gelado, um iceberg. Davi estava desse jeito. Perdeu a alegria da salvação. Quantos já perderam os dons espirituais? Quantos já perderam os dons de profecia, de revelação, de visão? Cadê os dons espirituais no meio da Assembleia de Deus? Nós estamos vivendo um dia de esquecimento espiritual. Parece que é normal. Quando acende um foguinho a gente fica bobo. Meu Deus, que maravilha. Mas a gente precisa sentir uma glória diferente. Uma glória que inunda. Voltar a dormir cheio da glória e acordar cheio da glória. Deus quer fazer isso na nossa vida.
Olha para o crente do teu lado e diz: Deus vai te pegar hoje aqui. Diz para ele: Deus vai te pegar hoje aqui. Deixa eu correr aqui. A Bíblia diz que ele perdeu tudo. E quando ele se dá conta que perdeu tudo, não tem mais nada. Às vezes a gente fica vendo. Tem gente que diz: pastor, eu quando eu era crente novo, pastor, eu era cheio de fogo, mas aí a gente vai amadurecendo e vai ficando mais light. Cuidado para não apodrecer, porque tudo que amadurece pode apodrecer. Não é amadurecimento vir para a igreja e não sentir Deus. Não é amadurecimento espiritual vir para a igreja e ficar gelado e achar que isso é normal. Isso não é amadurecimento. Isso é esfriamento espiritual. Esfriamento espiritual. Diz para o teu irmão: esfriamento espiritual tem cura, mas tem que dobrar joelho, tem que orar, tem que clamar e dizer: Jesus, acende a chama de novo, faz arder de novo, Senhor. A Bíblia diz que quando ele perde tudo, já era hora de voltar. Sim ou não? Já tinha perdido tudo. Mas e o orgulho deixa? O que mata a gente é o orgulho. É o orgulho. Às vezes a gente está morto, mas o pregador chama na frente para receber uma oração. A aparência fala mais alto. Aí prefere viver de aparência do que vir receber uma oração. É humilhante. E está morto. Ao invés de descer e voltar à casa do pai, ele desceu mais ainda. E foi para um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos, para apacentar porcos. Posso falar? Diz para o irmão do teu lado assim, ó: chiqueiro não é lugar de crente. Não é. Não, o pastor leu aqui: roda dos escarnecer, chiqueiro. É chiqueiro. E o diabo está querendo arrastar a gente para o chiqueiro. E parece que tudo é normal. Brincar com língua estranha é normal. Já viu que tem um monte de crente que brinca com língua estranha? Eu nunca vi um crente brincar com atabaque. Eu nunca vi um crente brincar com macumba. Tem medo, é? Mas e as coisas de Deus não tem? Irmão, não é normal um crente... Eu vou falar. Eu acho que eu nunca mais eu volto, mas eu vou falar. Não é normal, irmão, um crente pentecostal que tem o Espírito Santo de Deus, pode até não ser pentecostal, mas não é normal do mesmo jeito. Ficar na frente de uma televisão assistindo Big Brother, um monte de lesbianismo, homossexualismo, um monte de desgraça, um monte de feitiçaria, e o crente se lambuzando naquele monte de homem pelado e mulher nua, e ele dizendo que é crente e fica se lambendo e ainda vota. Crente que não dá nem oferta na igreja, mas vota lá: eu quero fulano. Irmão, crente que fica na frente de Big Brother, de novela, de fazenda, tem que se converter. Não dá para crente não, irmão. Crente tem que dobrar o joelho e dizer: Jesus, eu preciso da tua glória, eu não preciso de chiqueiro. Eu vou falar. Queridos, tem muito que se tornou normal. É normal, pastor, é por isso que está gelado, é por isso que está frio, é por isso que está morno, porque está comendo bobagem, está comendo lavagem, está comendo o que não presta. Tem crente que deixa de vir para o culto de ensino da palavra para ficar assistindo novela e depois está perturbado e não sabe por quê. É falta de Deus, é falta da Bíblia, é falta da palavra, é falta de Deus, é falta de Deus. Foi para o chiqueiro. Diz de novo para o teu irmão: chiqueiro não é lugar de crente. Não é, jovem? Aquela internet lá que só Jesus sabe, né? Chiqueiro não é lugar de crente. Não é. A Bíblia diz que ele está no chiqueiro. E dentro do chiqueiro, verso número 17, diz assim: então, caindo em... Queridos,
Essa expressão aqui, ela salva qualquer pessoa. Deixa eu te explicar uma coisa, olha aqui para mim. Cair em si é salvação para qualquer um. Você pode estar pesando 300 quilos e alguém dizer para você assim, ó, pare de comer que você vai morrer. Se você não cair em si, que precisa se cuidar, você morre. Ninguém, a não ser Deus, pode te convencer que está na hora de mudar. Cair em si é o ponto de mudança na vida de qualquer ser. Se você cair em si que está na hora de estudar, a história muda. Se cair em si que está na hora de levantar e mudar de vida, a história muda. Se cair em si que está na hora de levantar e orar e batalhar e trazer o teu lar de volta, a história muda. Tudo começa quando a gente cai em si. Se eu não entender que não é normal viver uma vida fria, ninguém me convence. Aí o Espírito de Deus me trouxe lá de Taubaté, São Paulo, para cá, para dizer a você que está na hora de entender que isso não é normal. Paulo, ele disse em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 28, examine-se, pois, o homem. Ninguém vai fazer isso por você. Só que no momento em que você entender que está na hora de dobrar o joelho e orar, que está na hora de parar de reclamar da vida e orar, que está na hora de descer na olaria e orar, que está na hora de se encher de Deus e orar, que está na hora de buscar a face de Deus e orar, Deus vai começar a mudar a história da tua vida. Deus vai começar a mudar a história do teu lar. Quando, pastor? Quando eu começar a orar, eu preciso trazer Deus de volta para dentro da minha casa. Eu preciso fechar a janela para o inferno, abrir a porta para o céu e dizer, entra, Pai, porque aqui é a tua casa, entra. Você pode morar, entra. Se voltar às origens, cair em si, a entender que não é normal, não está normal, não ora, não lê Bíblia, não jejua, não fala mais em línguas e é batizado, não sente mais vontade de adorar, não é normal, não é normal, não é normal ter uma vida sem Deus, não é normal. E para isso ele caiu em si. E percebe isso? Quando ele cai em si, a primeira coisa que a Bíblia diz é, caindo em si disse, quantos trabalhadores na casa de meu? Quando ele cai em si, o diabo começa a perder a batalha. Diz para o teu irmão assim, ó, quando a gente cai em si, o diabo começa a perder a batalha. O diabo não quer que eu me convença de que eu preciso orar, pastor. Não quer. O diabo não quer que eu me convença que eu preciso acordar de madrugada e buscar a Deus. Não reclama, liga para um, liga para outro, chora, diz que está ruim. Você é crente, dobra o joelho, chama Deus para essa batalha, chama Deus para essa guerra. Diz, Deus, desce aqui, Senhor. Ele vai descer. Olha que coisa. A Bíblia diz que ele havia perdido. Ele havia perdido. E o diabo sabia disso. O diabo estava olhando, não está vendo aquele moço ali? Ele já cantou lá na Praça Seca. Era um jovem lá. Olha onde eu coloquei ele. Está no meu chiqueiro. Aquele rapaz ali já foi obreiro. Está no meu chiqueiro. Aquela jovem já cantou, já louvou, já pregou. Está no meu chiqueiro. Perdeu tudo. Perdeu. Mas quando ele cai em si, Deus abre a mente dele. E olha o que ele vai dizer. Quantos trabalhadores na casa de meu? Meu é pronome possessivo. Se ele perdeu tudo, então ele não devia dizer meu pai. Quando ele diz meu pai, ele está dizendo, eu lembrei de algo que eu não perdi. Eu lembrei de uma coisa que o inferno não pode me tirar. Ele disse, eu ainda tenho um. E o diabo perde a batalha aqui. Quando ele declara, eu lembrei de uma coisa que eu não perco. Pai, existe ex-marido, ex-mulher, existe ex-patrão, ex-empregado, mas não existe não existe. Diz para o teu irmão, pai é pai. Diz para ele assim, ó, você pode estar de pé, trabalhando, dando um orgulho, ele é pai. Você pode estar caído, quebrado, na sarjeta, ele continua sendo pai.
Pai é pai. É a salvação do pródigo, quando ele diz: na casa de meu pai. Oh, glória. Eu fui visitar um menino no hospital. Eu fiquei 2 meses em coma no hospital, no Covid. 2 meses. Eu fiquei 2 meses em coma. Fui entubado 2 vezes, fiz tráqueo. Meu coração parou várias vezes nesses 2 meses em coma. Os médicos mandaram desligar o aparelho, me desenganaram para a família inteira. Meus rins pararam, eu fiquei muito mal. Quando eu saí de lá, o médico disse para minha esposa: se o seu marido, por um milagre, for para casa, é um vegetal. Não tem pulmão, não tem coração, não tem rim, teu marido não tem nada. Aí Deus disse: deixa que eu cuido dele. Aí Deus trouxe o vegetal hoje aqui, para dizer a você que Ele é Deus. Deus não deixou de ser Deus e nem deixou de ser Pai. Ele continua sendo teu Pai. O problema é que a gente se afasta tanto dele que perde o vínculo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que Ele é teu Pai. Está na hora de você levantar a tua cabeça ao céu e dizer: eu tenho um Pai. Quanto é que é Menécia? Eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. O dia que eu fui no hospital, porque depois que saí do hospital fiz um voto com Deus, de que eu iria no hospital visitar, orar por pessoas, e tenho ido. E nesse dia, um rapaz com a cabeça rachada olhou para mim e disse: ora por mim, pastor. Eu disse: claro que eu oro. E eu comecei a conversar com ele, e ele disse: sabe, pastor, todo mundo se esqueceu de mim. Eu disse: todo mundo? Ele disse: é, pastor, todo mundo. Eu disse para ele: deixa eu te fazer uma pergunta. Como era a tua vida antes de estar aqui? Porque ele havia caído nas drogas. E quando ele caiu nas drogas, ele disse: pastor, eu era um homem de bem. Eu acordava de manhã, as pessoas passavam e diziam: bom dia, fulano, boa tarde, boa noite. Eu era honrado na sociedade. Mas depois que eu caí nas drogas, todo mundo me abandonou. Todo mundo virou as costas para mim, pastor. As pessoas passavam, olhavam e diziam: tá vendo? É um nóia, é um drogado. Nem perto passavam, pastor. E eu cheguei nesse estado que eu estou agora, com a minha cabeça rachada. Eu olhei para ele e disse: diz uma coisa para mim, você tem pai? Quando eu perguntei se ele tinha pai, os olhos dele se encheram de lágrimas. E ele disse: tenho, pastor. E eu disse: é claro que o seu pai, assim como todo mundo, quando passa perto de você e tiver caído na sarjeta, ele deve olhar e dizer: é um drogado, é um nóia. E ele olhou para mim, fechou a cara e disse: não, pastor, o meu pai. Eu disse: é claro. Ele disse: não, pastor, o meu pai. Eu disse: sim. Ele disse: não, pai, não, pastor, o meu pai não. O meu pai muitas vezes me viu caído na sarjeta. Ele voltando do trabalho e eu caído na sarjeta. Ele deixava a mochilinha dele de canto, se agachava no meio da lama onde eu estava deitado, pegava a minha cabeça, colocava em cima da perna dele, começava a limpar a minha cabeça e beijar a minha testa. E ele dizia: filhinho, vamos para casa com o pai, vamos para casa com o papai. Eu disse: o teu pai não te abandonou? Ele disse: nunca. Eu disse: nem o pai do céu. O pai do céu não te abandona. Ele não é só teu pai quando você está bem, ele não é só teu pai quando você está forte, ele não é só teu pai quando você está cheio, ele é teu pai quando você está fraco, caído, desanimado. Por isso ele me trouxe aqui, para dizer que ele não abre mão de você. Ele quer te encher de graça, ele quer te encher de glória, ele quer te encher de poder, ele quer te encher de autoridade. O pai não aceita te ver caído, o pai não aceita te ver na sarjeta. Por isso ele me trouxe aqui para dizer que ele quer te levantar, ele quer restaurar você, ele quer te encher do seu espírito. Pega na mão do crente do teu lado, pega, meu tempo já acabou. Pega na mão do crente do teu lado, olha para esse crente e diz: o pai não te aceita, não aceita. Diz: o pai não aceita te ver vazio, longe dele, fraco, desanimado. Por isso ele vai te encher, por isso ele vai te renovar, por isso ele vai te encher de glória. Levanta a mão do crente do teu lado, abre a tua boca e adore a Deus dos céus. Fica em pé comigo em nome de Jesus, fica.
do Senhor, fica. Eu quero orar nesses 2 minutos que me restam. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua alma. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero pedir que o Espírito de Deus te agarre hoje, te abrace hoje. Quem sabe você entrou aqui frio, gelado. Não vai sair desse jeito. Não vai sair daqui do jeito que entrou. Deus quer te encher de glória nesta noite. Deus quer te encher de autoridade esta